Anteriormente, no canal da Fer Falcão. Não tá com eles, né? Não vemos a justiça acompanhando os policiais. E isso acabou causando uma... né, chacoalhou bastante aí a polícia. Je suis sûre qu'il y en a pas qui laissent la parole qui sont rentrés dans la police en se disant non, compter sur la police c'est faux. Et puis vous êtes rentrés, et puis vous avez vu que c'était vrai. Et puis vous vous êtes retrouvés muselés. Muselés par vos autorités, par votre fonction. Mais quand vous rentrez chez vous, vous êtes des papas. Vous êtes des papas quand vous rentrez chez vous. Só que aí o que acontece? A gendarmerie, como eu já expliquei, para quem não viu, tem que ver aqui, ó, no vídeo que eu explico a diferença entre a polícia militar, que é a gendarmerie, e a polícia, vamos colocar assim, civil, que é a police, né, aqui na França. A polícia militar, que é a gendarmerie, não pode nem se manifestar, porque é militar. Aqui é considerado realmente como um braço do exército. Então eles não podem nem se manifestar, senão é considerado realmente um crime, né? Eles não têm como, é como se fosse insubordinação e, né, a pessoa é excluída do exército, né? Vamos colocar assim. É um corpo militar. Então eles não podem falar nada. Quem acaba podendo, né, se defender e se manifestar também é a polícia, né, que é a polícia civil. E eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre isso, porque, gente, causou um rebuliço aqui toda essa história. E aí eu vou explicar melhor, vou falar um pouco mais, porque esse vídeo já vai ficar longo, com tanta coisa, né, pra falar sobre, né, a história do Adama e as manifestações múltiplas, né, que foram feitas a partir disso. Que então eu vou fazer um outro vídeo falando só de como que foi a reação então dos policiais, né, a partir dessas manifestações. Mas essas manifestações acabaram trazendo muito, né, reacendendo essa coisa contra os policiais, né? Então, pela questão de ter esses casos onde se questiona se houve força, né, violência da parte dos policiais, né, além daquela necessária, vamos colocar entre aspas, né, para imobilizar um suspeito, para ver, né, se houve abuso de autoridade, enfim, né, aumentou aí esse clamor por justiça desse ponto de vista, né, especialmente porque, né, já estavam tendo esse apoio vindo da América, né, nessa questão do George Floyd. A gente teve o caso do Adama Traoré, que também reacendeu, então assim, a gente já via, como eu também falei no outro vídeo aqui, o segundo vídeo onde eu falei dos Gilets jaunes, então a gente já tinha uma insatisfação popular com a reação da polícia em manifestações, que a gente viu no vídeo dos Gilets jaunes. Eles já não estavam contentes porque nessa época já teve muito debate sobre violência por parte dos policiais para barrar, né, para parar as manifestações. Então o pessoal já estava descontente. Ainda junto, o que aconteceu com o George Floyd, o pessoal se identifica por causa do Adama Traoré. Então assim, juntou tudo pra explodir, né? E aí o pessoal começou a ir pras ruas. Eu vou marcar aqui pra vocês, depois eu deixo tudo anotadinho aqui, as datas das manifestações. E o que aconteceu aqui, eles começaram então a chamar esse tipo de racismo sistêmico. Racismo sistêmico, que é como se fosse o que no Brasil a gente chama de racismo estrutural, né? Então aquele racismo velado, né? Então quando a gente fala, não tem racismo no Brasil, mas que a gente acaba vendo certas provas, evidências do contrário, né, no dia a dia, mesmo que seja uma coisa um pouco velada, não tão à mostra, né, não tão aos olhos, né, mas que a gente vê que existe, infelizmente, ainda uma diferença, né, no tratamento das pessoas por conta da cor da pele. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Beaucoup de gens continuent de penser que c'est anecdotique ou que les gens qui sont victimes de violences policières, quelque part, le méritent. Ils ont quelque chose à se reprocher, mais qu'on ait fait quelque chose de mal ou pas, on ne devrait pas mourir. Bordeaux, Rennes, Lille ou encore Lyon, la mort de George Floyd provoque un mouvement de protestation historique, bien au-delà des frontières de son pays. Teve então toda essa manifestação, acontece também de ter, né, grupos
que aí eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre eles, mas vou só colocar o nome aqui pra vocês, é Génération Identitaire. Vou fazer um vídeo falando só o que é, quem são, mais como se fosse um grupo, vamos colocar, né, mas vamos pôr assim, como se fosse um grupo de extrema, né, extremista contrário, né, ao movimento antirracismo. Então teve também resposta desse grupo. Então assim, gente, pegou fogo aqui, né? Junho foi um mês de muita manifestação, pegou fogo mesmo. E ainda a gente estava saindo do confinamento, né? Assiste aqui também os vídeos onde eu falo do fim do confinamento, eu explico tudo, cada data, cada fase. Então assim, vocês podem ver aí as datas, comparar. As manifestações começaram logo nessa época em que a gente estava abrindo aí perto da fase 2, né, no meio da fase, né, entre fase 2 e 3 da reabertura. E toda essa aglomeração de pessoas também foi muito discutida, né? Porque, nossa, agora vai todo mundo se unir para fazer manifestação. Então a polícia também queria dispersar, porque havia também essa ordem de não permitir aglomerações. Então eles também tinham que colocar, né, entrar nessas manifestações para separar as pessoas e barrar, porque estava proibido, né, entre aspas, né, fazer esse tipo de aglomeração. Não é nem entre aspas, é de verdade, né, proibido ter aglomeração. E aí então a gente também teve uma outra manifestação que também foi muito divulgada, em 9 de junho, em que daí o grito de guerra era "Pas de justice, pas de paix", que significa, né, sem justiça não há paz. E as pessoas ficaram de joelhos em silêncio por 8 minutos e 46 segundos, que foi o tempo, né, em que o George Floyd ficou imobilizado e que ele falava que não conseguia respirar, né, e que no fim acarretou, né, na sua morte por asfixia. Né, então foram 2.400 manifestantes na Place de la République, né, que fizeram essa manifestação como homenagem ao George Floyd. Então eu quis falar dessas manifestações, né, com relação ao racismo para vocês, para mostrar que a questão do George Floyd realmente tocou o mundo inteiro, né? Não é uma causa americana, né? Não é uma causa estadunidense, né? O problema não está isolado nos Estados Unidos, né? A gente acaba vendo em todos os países do mundo. E eu achei muito interessante trazer isso para o canal, porque, e aí eu vou falar nos próximos vídeos, vai ter mais pontos aí pra gente levantar, porque mexe com a história, e a história mundial, né, com relação, por exemplo, à escravidão. Mas eu achei importante trazer porque o nosso país, né, sofreu muito com isso. Então, aqueles que foram forçados, né, a ir pro Brasil como escravos, os índios, que, né, são os brasileiros nativos, né, que foram também, né, violentados, né, mortos, tirados do seu da sua terra, né? Então toda essa violência, né, que foi a criação do nosso país, ela ainda tá lá no fundo, né? Ainda existe um pouco essa... A gente não tem como apagar a história, né? Claro que tem como a gente pedir desculpa por certas coisas que foram feitas no passado, mas não apaga o que foi feito. E a Europa tá pagando agora por muita coisa que foi feita, não só no período da escravidão, mas também durante o século XX, com relação à colonização que eles fizeram em países africanos, né? Então eles exploraram muito, colonizaram muito, e a gente vai ver, eu vou falar mais pra frente, né, de toda a imigração que a gente tem aqui pra França, que são de países que eram ex-colônias francesas, né? Então é um pouco irônico, né, no sentido de que, né, como as coisas se desenvolvem, como elas se desenrolam, né, a história sempre acaba um pouco, né, fazendo ciclo. Então a França hoje está sofrendo bastante como consequência de certos atos do passado, né? E eu achei interessante falar para vocês dessas manifestações para mostrar que aqui também existe esse racismo velado, que a meu ver não é nem muito velado, porque é diferente. No Brasil a gente é bem misturado, né? Tem mestiço, mulato, né? Aquelas cores de pele maravilhosas, eu acho lindo, né? E a gente tem uma mistura que é muito única do nosso país. Vocês podem ver que, né, tem certos países onde não se mistura muito. Aqui, por exemplo, a gente vê que é mais difícil ver uma mulher francesa branca se casar com um negro. É mais difícil. E a gente vê que existe
uma diferença, né? Então tem certos comentários que eu ouço no dia a dia de pessoas na rua, a gente vê que existe uma diferença, né? Inclusive com, né, os pré-conceitos e tudo, existe uma diferença. Eu vou falar também em um outro vídeo, né, quando a gente for falar da imigração, sobre essa questão, né, de como que eles aceitam, né, o imigrante por aqui. E então existe já, para os negros já é difícil a diferença pela questão da cor da pele, e ainda mais se eles são imigrantes, tem mais uma coisa para juntar, né, é um imigrante que é negro aqui na França. Então, realmente, eu sei que é um tema delicado, mas eu queria mostrar para vocês que aqui na França também tem, né, também tem essa questão, também houve muita discussão, muita manifestação. E o que eu quero passar para vocês aqui como, né, mensagem final é realmente que nós somos todos iguais, né? A traqueia lesionada, né, de um negro ou de um branco, ela é a mesma, né? Nós somos todos iguais. Não deveria ter nenhum tipo de distinção, né? E é por isso que eu quero falar de manifestação, é por isso que eu quero falar para vocês do que acontece por aqui, para mostrar que não importa em qual país você esteja, né? As dificuldades também são muito parecidas, né? E o que toca uma pessoa nos Estados Unidos, né? O que machuca e que fala, nossa, né? A gente tem que se revoltar por uma questão, né, dessa, se é com negro, se é com branco, se é com índio, se é com, né, um asiático, não importa com quem, né, é mostrar que não importa em que lugar do mundo, quando existe um ataque à vida humana, é a vida humana. Pouco importa de qual origem ela é, de qual cor ela é, nada, né, de qual classe social ela é, né, então, fica aqui o meu respeito, né, a minha pequena, singela homenagem a todas as pessoas que se consideram, né, vítimas de racismo, porque realmente, em pleno século XXI, a gente não devia mais ter isso. É muito triste, né, saber que existe diferença de tratamento entre as pessoas por conta da cor da pele. Enfim, o vídeo fica por aqui. Vou deixar um tempo de homenagem, né, em silêncio. E peço que durante esse tempo de silêncio cada um faça sua reflexão interna. Realmente, se a gente age assim no nosso dia a dia, sem preconceito, sem racismo, sem julgamentos, né? E tentar melhorar isso, né? Tentar criar um mundo mais igualitário, um mundo sem tanto ódio, né? Sem tanto ódio. Fica essa mensagem. Fiquemos todos em paz.